Fala galera, F11 falando, acabou agora há pouco, Inter 1, né? Grêmio 1 na Arena, o Inter conquistou um ponto, né? Vamos conversar sobre esse jogo, vamos falar como é que foi, o que a gente achou, como é que se deu essa partida e vamos trocar essa ideia, né? Mas antes de mais nada, vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, venha pra casa, Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. E acione o sino para receber as notificações e também faça seu comentário para a gente trocar aquela ideia esperta sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Então tá, solta a vinheta! Pois bem, pessoal, acabou agora há pouco então, o Inter empatou na Arena pela quinta rodada, chegou a 6 pontos na tabela, né? Agora 15 pontos disputados no Brasileirão, o Inter tem 6 pontos. Apesar da gente saber que esse início de campeonato o Inter teve grandes enfrentamentos, né? Mas de qualquer sorte é uma pontuação bem aquém do que a gente projeta, do que a gente espera. Mas falando do jogo em si, é um Grenal, né? Foi um Grenal e como eu falei, quem pôde acompanhar, até lá meu vídeo pré-jogo, eu disse que era um Grenal que trazia algumas circunstâncias, algumas incógnitas, né? Por fatos novos ocorridos, né? Tanto com o próprio Inter, que tinha encontrado uma primeira derrota depois de muito tempo, quanto o Palmeiras, e a gente tinha uma expectativa de como é que o Inter ia vir para esse jogo, como é que ele iria reagir a um resultado negativo. E pelo lado do adversário, nosso tradicional rival também, que vinha num descenso, em jornadas muito ruins, né? Sem um futebol muito apagado da equipe, acabou tendo a demissão do seu técnico, né? O Grêmio demonstrava muita apatia nos jogos, e aí um fato novo, a demissão do técnico, apesar de ainda não ter um técnico novo, teve a demissão do seu técnico, isso por si só já é um fato suficiente para, de repente, o grupo se mostrar mais animado, e foi o que ocorreu, né? O Grêmio entrou com outra competitividade, eu acho que o termo é esse, né? O Grêmio foi competitivo, né? E vou lhe dizer que no primeiro tempo, né, foi exatamente nessa competitividade que o Grêmio superou o Internacional, né? O Inter vem demonstrando, eu acho assim, eu vou usar um termo que eu acho que é uma estafa, talvez seja isso, né? Parece que o grupo vem numa estafa por uma sequência absurda de compromissos, de jogos em alto nível, de exigência, e é isso que eu tenho notado no grupo do Internacional. E o Grêmio, né, se valendo desse fato novo, com certeza uma mobilização do grupo, né, tentando trazer um novo ânimo, né, e me parece que ficou claro que do lado deles que realmente a intenção era essa troca do técnico. E o grupo veio forte, veio competitivo, né? Apesar de às vezes uma ausência aí de uma maior organização, de maior talento, mas competiu e na competitividade superou o Internacional no primeiro tempo, inclusive chegando ao gol, né? O Grêmio conquistou o seu gol, buscou o seu gol no primeiro tempo. O Antony faz uma defesa maravilhosa, o Antony foi muito bem no jogo, mas numa sobra da bola, a bola voltou para a área, o jogador do Grêmio chutou em cima do Antony e a bola acabou entrando, e o Grêmio fechou o primeiro tempo ganhando de 1-0. Né? O Inter, que na verdade começou com o Rojo, eu achava, as informações que eu tinha era que voltaria o Vitor Gabriel, e até o Juninho já estaria à disposição, eles estavam relacionados com a partida, mas o Rojo acabou jogando, mas não passou exatamente ali pelo Rojo, eu até acho que o Rojo fez uma partida consistente, né? Passou por isso, o Inter perdeu muitas divididas, né? O Inter, fisicamente, o Grêmio superou o Internacional no primeiro tempo, né? Teve maior força física, demonstrou maior interesse no jogo, né? E o Inter um pouco burocrático, buscando algumas alternativas, mas sem encontrar soluções, por isso, o seu jogo não se desenvolveu, né? Em uma ou outra jogada, né, o Wesley brigando sozinho, o Ener Valencia também mais solitário no ataque, não conseguindo superar a marcação dobrada em cima do Wesley, e aí se demonstrou realmente que o Inter não conseguiu levar a vantagem, né? Levou um perigo, uma grande jogada pelo lado esquerdo, uma jogada até tradicional do Inter, a bola o Bernabé cruzou, o Ener Valencia chegou, tentou deslocar ali, né, deu um toque na bola,
e o Volpi conseguiu buscar e fez uma defesa. Foi a melhor chegada do Inter ali no primeiro tempo, com chance de gol. Até aproveitando, falando do Bernabéu, o Bernabéu já vinha mostrando um decréscimo nos últimos jogos. E eu acho sim que é pela intensidade dos jogos, né? O jogo do Bernabéu é um jogo de alta intensidade, é um jogo de muita dedicação física, né? É um jogo desgastante o tempo inteiro, é o jogo dele, né? E aí ele tem demonstrado que isso fica difícil de segurar numa sequência como o Inter vem, e eu acho que é por aí. Não é que faltou vontade, né? É realmente essa intensidade de jogos, essa sequência de jogos vai tirando a capacidade do 100% do jogador, né? Tanto é que até o final do jogo ele acabou sendo substituído pelo Ramon, que é uma substituição que não vinha ocorrendo e hoje ocorreu, né? Para o segundo tempo, o Inter, passados os primeiros minutos, o Inter já veio com alguma postura um pouquinho tentando já buscar mais o gol, um pouquinho mais, adiantou um pouquinho suas linhas, mas o Inter foi mudar mesmo, eu já previ isso no início do jogo, né? Foi com a entrada do Tabata ali no lugar do Vitinho, pelo lado direito, né? O Tabata que dá uma outra formatação para o time, né? Porque o Tabata não é um jogador da extrema, né? Ele joga por ali, mas ele é um jogador canhoto, de muita habilidade, muita técnica, jogando pelo lado direito. Então o que acontece é que o Tabata aí, ele ajuda na ultrapassagem do Aguirre, né? Como fazia lá, né? Com o Bruno Gomes, e tanto é que o Aguirre aparece mais no segundo tempo na parte do ataque, porque ele vai para o meio e dá essa ultrapassagem para o lateral, além da qualidade técnica, e eu acho que ele ajuda o Alan Patrick, às vezes fica sobrecarregado na armação de jogadas, e foi numa bola do Tabata, né, recebendo e trazendo para a perna esquerda, lançando na área, que o Royal tentou o cabeceio, cabeceou na verdade, e o João Pedro, o lateral do Grêmio, pulou de braço aberto, um pênalti claríssimo. O Alan Patrick foi lá com toda a sua qualidade, né, e converteu, e o Inter chegou ao empate. No segundo tempo aí eu acho que o Inter teve realmente um melhor volume de jogo, conseguiu maiores alternativas, né? Apareceu mais para jogar, né? E o Grêmio foi tentando a superação, mas como estava com a corda muito esticada, aí os jogadores já não conseguiam a sua intensidade, o Inter ocupou um pouco mais o campo de ataque e teve algumas possibilidades ainda, talvez até de virar o jogo. E o Grêmio aí já era mais nas escapadas, nas tentativas, né, de contra-ataque, na verdade, e que o Grêmio tentou. Então achei que o segundo tempo do Inter foi bom, não foi como nós gostaríamos, né, mas ainda foi melhor, pelo menos, deu mais alento em relação ao que o Inter jogou no primeiro tempo, né. Continuamos aí, né, vamos fechar 2 anos aí sem derrota em Grenal, empatamos, foi um jogo que foi fora de casa, foi na casa deles. Pelo momento de um e de outro, a nossa expectativa era melhor, era maior, né? Mas empatamos fora de casa. Agora vamos ver, tem um jogo contra o Juventude pelo Brasileiro, mas antes disso nós vamos ter um jogo pela Libertadores, também muito importante contra o Nacional do Uruguai, precisamos confirmar os 3 pontos aí sim em casa, outra competição, e depois aí também vencer o Juventude, porque o Inter agora precisa pontuar, crescer na tabela, passar desses jogos muito intensos, muito difíceis, o Inter vai ter que utilizar o seu grupo, vai ter que saber utilizar o grupo, né? Dá quem precisa minutagem, dá quem precisa descanso, mas vencendo os jogos, vencendo as partidas. É isso que a gente espera, né? A gente tem muita expectativa no ano do Inter, mas a gente tem que saber que na intensidade que o Inter está, não vai ser o tempo todo. Por isso precisamos do grupo, precisamos do mental também forte, e precisamos continuar acreditando e compreendendo, né, essas circunstâncias e seguir em frente. Então, diante do momento, fica uma frustração, porque a expectativa era de vencer e vencer bem até o nosso tradicional rival. Mas dentro do Brasileiro, por um jogo em casa, fora de casa, né, dentro do Grenal, histórico Grenal, um ponto também não é de se jogar fora. Agora é a gente dar a sequência e pontuar e subir na tabela do Brasileirão para um lugar melhor na tabela, que o lugar atual não é o lugar do Inter. Vamos lá, estamos juntos, mas agora vai ter jogo de Libertadores e depois o Juventude em casa. Vamos continuar firmes e fortes, o Inter tem grupo, o Inter tem trabalho, né? Vamos passar por momentos assim, né? Não vai ser sempre vitória, mas a gente sentir que o grupo consegue se reinventar, consegue ultrapassar esses momentos
né? E restabelecer logo em seguida uma nova sequência de pontuação, bons jogos e vitória. Sempre juntos, colorados, a vitória!